Sejam todos muito bem-vindos. Vamos começando mais uma edição do nosso programa, o nosso Varejo em Foco, este videocast a partir de agora. Lembrando que nós estamos no ar na televisão, TV Cidade Record, a emissora local aqui em Rondonópolis, de onde a gente grava esse programa, mas estamos também em todas as plataformas de áudio, gente. E estamos também no YouTube. Para você que nos assiste aqui pela internet, pelo seu computador, pelo seu celular, vou pedir para você deixar o seu like, deixa o seu joia, para engajar esse programa, para que o YouTube entenda que o conteúdo é relevante e apresente, entregue para outros usuários também, tá? Ajuda a gente nessa, deixa também o seu comentário para que a gente consiga levar esse nosso videocast para os 4 cantos do mundo. E por falar em cantos do mundo, nós vamos no programa de hoje retomar um assunto muito bacana, uma história muito bacana, na verdade, que foi tema de um programa nosso, lá gravado em outubro do ano passado, foi em outubro mesmo. Os jovens diplomatas aqui de Rondonópolis que foram representar a nossa cidade, foram representar o estado de Mato Grosso, foram representar o Brasil nos Estados Unidos em uma série de eventos, o principal deles na sede da Organização das Nações Unidas, da ONU, mas foram outros eventos, foi uma série de eventos. Antes de mais nada, a gente vai recapitular essa história até a título de prestação de serviço, porque muita gente engajou, muita gente ajudou, muita gente participou da corrente que fez com que esses meninos, que são os personagens de hoje, pudessem viajar e pudessem representar e ter essa experiência toda. Aqui com a gente, Júnior Splendo e Gustavo Splendo. Meninos, legal que vocês vieram aqui. Em outubro foi antes da viagem, para a gente tentar reunir um time, uma corrente do bem, para que vocês pudessem ir. E agora vocês voltando, já com a viagem feita, deu tudo certo e foi um sucesso. Eu fico muito feliz de ter vocês aqui e eu já vou direto perguntar para você, Júnior, como é que foi a viagem, qual é o balanço que você faz e já deixar para quem tá, se não ficou muito claro, eles conseguiram ir, tá, gente? Então vamos lá. Então, primeiramente, boa tarde a todos que estão aqui acompanhando o Varejo em Foco. Foi muito gratificante participar de todas aquelas conferências, foram no total 5 conferências, uma na Universidade de Yale, outra na Universidade de Harvard, a melhor do mundo, na sede das Nações Unidas, como foi informado, no MIT, que daí é a Universidade do Povo Nerdão, os matemáticos e tudo mais, e Georgetown, que é a melhor universidade para relações internacionais do mundo, que ocorreu na capital dos Estados Unidos, Washington, D.C. A experiência foi algo um tanto inovador, pois eu consegui conversar com diversas culturas diferentes ali, pessoas da Espanha, Argentina, México, do próprio Estados Unidos, que a gente estava participando desse evento lá, e de outras regiões do Brasil mesmo, porque mostra que não é um evento separado, não é um evento desconhecido. Também é conhecido, porém não aqui no Mato Grosso, mas sim em outros estados, em outras regiões. Lá eu consegui desenvolver mais o meu inglês, o meu espanhol também, porque tinha muitas pessoas lá que também estavam com nível de espanhol ali, que queria desenvolver ele também, e eu fui dialogando com os americanos, com o pessoal de outros países, como por exemplo, pessoal do Cazaquistão, tinha gente do Cazaquistão, gente da Coreia do Sul, pessoas da Indonésia. Então, pessoas do mundo inteiro participaram desse evento. E foi muito gratificante, desses eventos. Então, foi muito gratificante estar ali presente. Muito bom. Vocês, só para atualizar e localizar quem está acompanhando a gente, vocês foram no começo do ano, em janeiro, retornaram Isso. Agora dia 21 de fevereiro. Isso. Foram no total, gente, olha só, 36 dias de muito conteúdo, de muita imersão, de muita troca sobre um universo que não seja talvez tão difundido para as pessoas, que é a coisa das relações exteriores e tal, a diplomacia, mas um universo absolutamente fascinante e fantástico. Essa troca Sim. que você já mencionou na primeira resposta, essa troca com culturas, com estudantes, com cabeças jovens e pensantes dos 4 cantos do mundo. Isso é muito rico, né? De fato, porque eu consegui ver ali o conhecimento do que cada um tinha. Exemplo,
tinha um estadunidense que representava tal país, ele tinha esse conhecimento porque nos Estados Unidos ele aprendeu assim. Eu sou brasileiro, eu tinha conhecimento do Brasil, então eu consegui defender as teses ali do Brasil, mas em outras conferências eu era, exemplo, a Suíça, então eu tinha de estudar questões da Suíça para ir apresentando ali com pessoas que eram da Suíça. E aí questões, a gente está falando de questões culturais, questões do comportamento, além das questões políticas enfim, você tem que entender um recorte daquela realidade para tentar trazer para a tua, para tentar encontrar um meio termo numa discussão. Sim, nessas conferências nós tivemos discussão como, por exemplo, em Yale. A gente discutiu sobre o desflorestamento na América do Sul e na América Central. Também discutimos sobre a nutrição benéfica e maléfica na América Latina no geral. Também acabamos discutindo outras questões que não afetam tanto a nossa população, tanto o Brasil, como, por exemplo, desmilitarização do espaço. Não é algo que afeta tanto o Brasil, mas, de certa forma, é de suma importância no mundo. E outras temáticas também, como inteligência artificial nas guerras modernas. Pensando globalmente, é absolutamente importante. Sim, de fato. Então, eu consegui, participando dessas conferências, sair de uma bolha apenas aqui, cidade de Rondonópolis, Mato Grosso, para a questão global, para saber que um evento que ocorre na Índia afeta o Brasil beneficamente ou maleficamente. E quase que de imediato. Exatamente. Ó, eu vou pedir para você recapitular, assistir esse programa, tá no nosso canal, que foi gravado lá em outubro do ano passado. Mas o que eles precisavam naquela época era de ajuda financeira mesmo para ir. Então, antes da gente dar sequência nos assuntos, no que foi discutido lá, a gente vai aproveitar esse primeiro bloco para fazer um agradecimento a todo mundo que se envolveu. O Júnior foi, de fato, para participar, para representar. O Gustavo foi numa espécie de suporte, Gustavo, é isso? Isso. Você foi dando suporte pro seu irmão? Sim. Eu fui como advisor, que é o nome que eles utilizam lá para a pessoa que acompanha os delegados, que é assim chamados as pessoas que participam em si da conferência, né? Perfeito. O Júnior não podia participar sozinho dessa conferência. Todos os estudantes que estavam lá, mesmo que fosse uma delegação individual, ou seja, de apenas um delegado, ele precisava ter um advisor, ou seja, uma pessoa maior de 18 anos que servia de espécie como tutor, como um responsável legal dele mesmo. A gente até tentou a emancipação do Júnior e ver se os eventos aceitariam ele sozinho para que não houvesse a necessidade de eu estar indo também nessa viagem, porém a gente não conseguiu com que o Júnior fosse sozinho. Eu me lembro que a gente chegou a falar sobre isso naquele programa, porque a gente estava naquela missão dos custos, né? O negócio era financeiro mesmo, gente. E aí eram duas possibilidades. A do Júnior conseguir emancipar, e aí a gente teria um custo de uma pessoa, ou não conseguir emancipar, e aí você teria que acompanhá-lo para que a carreira dele não fosse interrompida. Só que aí o custo dobra, porque são duas pessoas, evidentemente. Sim. E deu tudo certo. Muita gente engajou. Graças a Deus, sim, a gente conseguiu o engajamento de várias pessoas do estado, né, de outros estados também, né, por meio do compartilhamento, né. Também o Júnior com o instituto dele, que tem bastante visualizações, tem alguns seguidores no Instagram, né, conseguiu com que atingisse outras pessoas, né, de outros estados do Brasil e até fora do país, né, que ele tem algumas pessoas que participam do instituto dele, são de Portugal, que também nos auxiliaram nesta jornada longa, extensa, mas que deu resultado. A gente foi, voltou e a gente quer estar possibilitando essa experiência incrível que a gente viveu para outros jovens brasileiros. Cara, muito, muito legal. Eu me lembro de vocês naquela época, vocês deram a entrevista pra gente e vocês deram entrevista também para um monte de canal de televisão aqui local. Eu lembro de vocês indo à Câmara de Vereadores, eu lembro que vocês fizeram vocês andaram muito, vocês ralaram muito para conseguir angariar esse fundo, esse recurso. Eu sou testemunha disso. E a gente sabia que não era pouco, hein? Não era pouco, né? Era uma quantia elevada por conta de ser 36 dias nos Estados Unidos. Nosso real vale 5 vezes menos lá.
Porém, com a ajuda da população e a ajuda do nosso estado, né, que é uma coisa muito interessante, uma iniciativa totalmente diferente, foi a primeira pessoa que eles ajudaram dessa forma, nós conseguimos angariar esses fundos para estar participando dessas conferências. Cara, sensacional. Para você que está aí assistindo o nosso programa e é de Rondonópolis, é de Mato Grosso, você participou dessa corrente do bem, saiba que a sua ajuda fez toda a diferença e deu certo, viu? Deu resultado. Tá aqui. Deixa a gente encerrar o primeiro bloco, mas antes deixa eu só perguntar uma coisa, porque o Gustavo falou do seu instituto, o Júnior. É um instituto para jovens que se interessam por relações exteriores, jovens diplomatas também. Fala um pouquinho para mim rapidamente e fala como tá o instituto da época que a gente gravou o programa para hoje. Bem, o Instituto ele tem um foco justamente na questão de relações internacionais para inserir jovens de entre 13 a 21 anos. Brasil, né? todo. Todo o Brasil, todos os países que falam português, seja, pode ter gente do Timor-Leste que legal. é bem-vindo ali. E o objetivo desse instituto é justamente estar inserindo ali o jovem com diversas temáticas a serem debatidas, diversos temas, e algumas vezes a gente coloca questões mais de crise, como por exemplo, você vai representar um ministro de um tal país para resolver problemática, vamos colocar aqui, de um grupo terrorista que está ali afetando o país. Então, a gente sempre foca nessas questões de ensinar o jovem e estar ali em qualquer coisa possível, desde a diplomacia às questões como essa que eu referi de crise terrorista e tal. Quem quiser conhecer o Instituto? O Instituto, o nome é Olympus Mon, na qual no Instagram pode escrever tudo minúsculo, Olympus, _, que é aquele tracinho embaixo, M-U-N. Muito bom. Aqui com a gente, Júnior Esplendo e Gustavo Esplendo, os jovens diplomatas, o jovem diplomata que é o Júnior e o Gustavo que foi como tutor para essa imersão nos Estados Unidos, representando o nosso país em conversas, em reuniões. O principal evento, inclusive, aconteceu na sede da ONU, na qual Júnior, que aqui está, discursou, e com tudo que tem direito, em inglês, absolutamente desenrolado, inclusive, e sendo aplaudido. Fala um pouquinho dessa emoção, cara. Isso não é pouco, né? Cara, foi algo que eles dão a possibilidade para que todos os estudantes lá, todos os 800, possam se inscrever e tentar, porém somente 11 são aprovados e podem ir lá discursar. Você manda o discurso e passa por uma curadoria, por um... Exatamente. Uma análise. Porque eles sempre avaliam como está o discurso, se o discurso ele está ali encaixado na temática do seu comitê, se ele está encaixado, se ele não fere nenhum dos direitos humanos, se ele não fere nada das Nações Unidas. Então, se ele está ali dentro do parâmetro, ele é aprovado, e só 11 são aprovados de todos os 800. Então, eu tá ali já... Nossa, deixou muito feliz, muito animado, porque seria a minha primeira vez ali, dentro da sede das Nações Unidas, e eu ainda ia discursar. Cara, então, sensacional. Foi transformador. Inclusive, tá tudo nas redes sociais, tá, gente? A gente vai passar aqui algumas fotos e tal. O discurso, se a gente não conseguir exibir aqui, vocês vão nas redes sociais, que a gente vai deixar anotadinho para vocês. E ali vocês vão ver o Júnior num púlpito que já foi utilizado pelas maiores e mais importantes mentes pensantes do planeta, cara. Sim. Isso é sensacional. Fala um pouquinho do teu discurso, do tema e da construção do texto que se apresentou ali. O discurso, nós somos selecionados aleatoriamente para o país que nós iremos representar, e eu era a Suíça. Como a Suíça tem um posicionamento neutro, eu busquei muito mais um discurso para conciliação, de lembrar as nações o que nós estamos fazendo ali, que é buscar a cooperação para alcançar a prosperidade humana. Tanto que eu até digo no discurso um provérbio suíço que diz: palavras são anões, exemplos são gigantes. Então, nações do mundo inteiro, que sejamos gigantes nas nossas ações para buscar o lugar para que a humanidade consiga buscar o seu lugar ao sol, Plane the Sun, que justamente faz uma associação ali da humanidade no seu
estágio máximo, na máxima cooperação, no máximo desenvolvimento, no máximo desempenho. Foi justamente ali que foi o impacto na minha palavra, que justamente era o que eu queria dizer. Que somente com a colaboração de cada uma das pessoas que estavam ali presentes, cada uma das nações, nós iremos conseguir alcançar o nosso lugar ao sol. Cara, sensacional. E te ouvir dizer, te ouvir falar com tanto entusiasmo. Olha só, a gente tem alguma... Vamos para o momento das fotos. Eu quero que você vá me explicando algumas fotos, quem são as pessoas. Isso é na ONU, a gente está vendo atrás ali a logo e tal. Fala pra gente um pouquinho. Então, essa aqui é a minha dupla. Foi dupla tanto na conferência que ocorreu na ONU quanto na de Harvard. Ele estava sempre me acompanhando lá e tal, me ajudando no inglês, que o inglês dele é bem mais desenvolvido. Esse aqui é o Gustavo, meu irmão. Só um parênteses, o teu inglês foi bom. Quem for nas redes sociais e acompanhar o discurso todo em inglês, te passou uma segurança assim. Tá de parabéns, desenrolado. Obrigado. E olha que, se for ver, eu sou A1 no inglês, o básico do básico. Foi bem, vamos lá. Esse aqui é o meu irmão, o Gustavo. Eu discursei lá, tá atrás desse homem com esse terno aqui mais cinza claro. E ele é um embaixador Daniel Del Valle, representante permanente da Organização Internacional de Juventude. Dessa vez eu consegui falar. Nossa, Comprida. A gente gravou 11 vídeos e em 10 eu errei o nome do cara. Eu errei tudo. Aí tal, ele é um embaixador que o meu irmão conseguiu fazer amizade. E nessa amizade a gente conseguiu ter um acesso muito amplo para conhecer todos os cantos das Nações Unidas. Não só o lugar dos visitantes, mas... O cara meio que abriu portas, assim, é isso? Sim, portas que a população comum não consegue acessar. Por exemplo, assistir uma sessão do Security Council, que era totalmente fechada. A gente teve o privilégio de estar assistindo, de tirar uma foto com a presidente do Conselho de Segurança, né? A gente almoçou junto dos outros diplomatas no restaurante da ONU. Então, pra gente foi uma experiência totalmente diferente. Tudo começa quando estreita o laço com Sim, esse. É o famoso networking que a gente acabou criando. Você estava dizendo aqui fora do ar, é um cara novo, né? Sim. Ele tem 22 anos. 22 anos, cara. Quem é? Essa é a presidente do Conselho de Segurança. Ela é embaixadora da Guiana. Justamente é um país da América do Sul e que ele não é tão representado, ele não é, como posso dizer, ele não tem a relevância que é tão dada internacionalmente, mas ela sendo a presidente do Conselho de Segurança deu um ar de importância a mais ali para a Guiana. Então, sem dúvida. Tá um nível de importância enorme. E esse daqui, a foto ela tá meio embaçada que eu esqueci de limpar a câmera. Ele é o cônsul da Sérvia em Nova York. Eita. É o cônsul da Sérvia em Nova York, que a gente acabou conhecendo ele ali, ele estava nas Nações Unidas, que ele estava trazendo o ministro da Economia da Sérvia. Cara, que legal. Aí a gente só não tirou foto com o ministro da Economia da Sérvia, porque o nosso amigo Daniel estava conversando com ele e eu pedi, posso tirar foto com o cônsul? Ele falou, pode, então tiramos foto com ele. E, Robson, uma coisa legal assim de salientar é que são pessoas totalmente simples, entendeu? Que elas... Isso é bacana. Sim, elas são pessoas... Lógico, chegar ali na ONU não é fácil, mas... São autoridades, evidente. Sim, quando você vai para eles para conversar, eles dão maior atenção todo o tempo do mundo com você, conversam, explicam qual que é a função deles. Cara, eu fico assim imaginando, dentro da cabeça de vocês, cara... a coisa de beber na fonte, sabe? De ter essa possibilidade, cara. Isso vale ouro. Vale Realmente. Ouro, cara. Sim. Que baita oportunidade. Vamos lá. Essa eu tirei foto dentro da Universidade de Harvard. Isso é em Harvard. Essa é a estátua do John Harvard, que é o... entre aspas, fundador da universidade. Que, na verdade, eu vou deixar. Fala as 3 mentiras que tem na estátua. Então, eu não vou lembrar... Ah, é lenda? Sim, eu não vou lembrar ao certo as 3 lendas, os 3 mitos que tem em Harvard, porém esse é um deles. De que esse não é o fundador de Harvard, de que simplesmente pegaram e colocaram ele aí. E atrás do Júnior também tem uma data...
que muitos especulam que essa não seja a data de fundação de Harvard, que é apenas outra data que eles foram e escolheram para estar colocando ali, né? E todo mundo, se vocês observarem, na ponta do pé de John Harvard, tá até meio desbotado, podemos dizer assim, porque todas as pessoas vão lá e tiram fotos tocando no pé de John Harvard. É uma tradição. Eu não sei se vai dar para ver quem tá nos assistindo, mas o pé esquerdo da estátua, isso, ele tá com a ponta amareladinha, é de encostar. Sim, e assim, pessoal, eu vou deixar uma dica aqui para vocês que forem visitar Harvard e quiserem tirar uma foto com John Harvard, não toquem no pé dele. Essa estátua, a gente tinha vários alunos brasileiros lá que falaram que ela sofre diversos trotes dos alunos todos os anos, entendeu? Eles vão ali de madrugada e acabam urinando na estátua, justamente para as outras pessoas irem à noite e irem de manhã e colocar a mão. Sim. Pô, isso é novidade para mim. Eu imaginava que houvesse, era o contrário, uma referência. Sim. Ao patrono, ao fundador, ainda que seja um mito, ainda que não sei o quê, mas enfim, o pessoal sacaneia e muito, na verdade. Tem, principalmente pelos novatos. Agora o pessoal mais veterano já acostumou com a estátua. Vamos lá, vamos seguir. Essa daqui é a imagem minha discursando, apresentando um documento que eu tinha escrito lá na Universidade de Yale. Tava uma apresentação e tudo mais. E eu tava respondendo uma pergunta extremamente difícil que tinham feito, que na verdade era um tanto simples que ela era simples, só que eu não sabia a resposta e ficou traumático. Aí eu não consegui responder ela tão bem. Profunda a resposta. Sim. Simples, porém profunda. Eu não me lembro muito bem, mas envolvia, por exemplo, a pessoa que tinha feito essa pergunta foi, aonde que vai ser aplicado inicialmente? Aí eu acabei, eu fiz um documento de uma forma geral, não um local específico para ser aplicado. Então, ficou essa confusão ali na hora e eu não consegui responder muito bem. Vamos seguindo o nosso bate-papo com os nossos jovens diplomatas, o Júnior Splendo e o Gustavo Splendo. Eu quero falar um pouquinho da correria dessa imersão. Lá no início do programa eu disse que foram 36 dias nesse roteiro longo que vocês fizeram e bastante intenso. Tinha uma parte de muito conhecimento, a parte dos eventos em si, e aí vocês tinham um intervalo que era o tempo de fazer um deslocamento. Sim. E arrumar lugar para ficar e... Isso. Ainda tinha mais essa ainda. Tinha... Por exemplo, a gente, por conta do tardio... nós demoramos para juntar o montante necessário para a viagem, acabou que a gente pagou muito caro nas passagens de trem. Não deu para comprar com antecedência. Não deu para comprar com antecedência passagens, por exemplo, que a gente pagaria $20 e a gente acabou pagando mais de $100, né? Sério? Justamente por conta de estar comprando em cima da hora, né? E uma coisa muito interessante que a gente teve a oportunidade de vivenciar nos Estados Unidos foi viajar por diversos estados de trem, que aqui no Brasil não é comum, né? Uhum. E lá um meio muito famoso de transporte é os trens. E como é que funcionava dentro dessa correria? Como é que funcionava a hospedagem? Vocês já tinham tudo meio que previamente arrumado? Quer dizer, não vão ficar na rua? Ou não? Tinha que caçar um lugar e ir nesse intervalo de dia? Os perrengues existiram, né? Por exemplo, para economizar, a gente não ficava... Porque os eventos tinham a exigência da gente ficar nos hotéis deles durante meio que conveniado ali. Isso, justamente. E aí eram hotéis caríssimos, né? Que eram hotéis da linha Marriott e da linha Hilton. E aí, como faz? O que a gente fez? A gente ficava em outros hotéis mais baratos, né? Mais acessíveis, nas redondezas desses outros hotéis. E nos dias dos eventos a gente se deslocava para esses outros hotéis. Porém, foi nosso primeiro dia que a gente chegou de noite em Washington. Depois de 8 horas de viagem, quase 9 horas de viagem de trem, a gente chegou no hotel. E é um hotel, vamos dizer, tecnológico, um hotel do futuro,
que ele não tem atendente, não tem nenhum funcionário. É tudo automatizado. Tudo automatizado. Porém, não era algo comum pra gente. E a gente acabou se embananando na hora do check-in. Ficamos lá por algumas horas na porta do hotel, até que uma moça super gentil americana nos falou que a gente ia receber pelo e-mail a senha da porta. E a gente teve que fazer uma ligação em inglês, e a gente não é fluente em inglês, né? Pra descobrir qual que era a senha da porta. E ela foi, ajudou, ligou pro suporte até que nós conseguimos entrar. Porém, tava quase nevando, a gente tava lá fora com as malas, o medo. Então, os perrengues, sim, eles existiram. Cara, que demais. Não, que baita história. Sim, foi uma história. Se essa mulher, esse anjo da guarda não aparece... Vocês tinham ficado ali. E justamente isso, você falou em anjo da guarda e a gente crê que foi Deus que colocou ela ali, ele planejou tudo certinho. Porque quando a gente saiu do trem, a gente subiu para a estação, que a estação de Washington é incrível, é linda. E eu perguntei pro Júnior, vamos jantar? Aí ele falou, já estamos aqui, vamos sim. Porque se a gente tivesse chegado... no momento que a gente que o nosso trem chegou e tivéssemos ido pro hotel, a gente não teria encontrado essa moça lá. O tempo seria outro. Seria outro. E a gente provavelmente, né, teria que ter ficado esperando por mais horas até ela chegar, cara, e nos ajudar. Como nada é por acaso, nada Sim, acontece nada, por acaso. Os planos de Deus é o que eu sempre disse, né? Os planos de Deus são muito maiores do que a gente imagina. Eu, por exemplo, nunca imaginei que em 2024 eu estaria fazendo uma viagem como essa, um intercâmbio de 36 dias nos Estados Unidos, né? Cara, ô Júnior, ainda falando de perrengue, até no perrengue a gente aprende. Por exemplo, com certeza, o inglês. Você disse aquela hora que era A1. O Gustavo falou agora também que não era absolutamente fluente. Mas na hora do perrengue, meu amigo, você aprende a se virar. De fato. E é isso. Na hora das conferências que a gente não falava a gente não falava espanhol, eu tinha de me virar para ir conjugando o verbo ali, tentando... Sim. Opa, você sabe um pouquinho de espanhol? E ia lá e me ajudava, e quando não tinha ninguém que falava espanhol, complicava mais um pouco, mas eu tentava ir pegando uma folha de papel, essa frase aqui, aí eu tentava ir juntando as palavras para pronunciar. Então... foi diferente, foi uma experiência radical para mim no inglês, que mostrou que realmente tem que aprender. E não assim, importa. Robson, eu penso que o grande sentido de tudo isso é você acreditar nos seus sonhos, né? Porque se a gente não tivesse acreditado, a gente não estaria lá, a gente não teria participado de tudo isso, né? E você se esforçar, porque nada daquilo dali foi fácil. A gente... quantas vezes a gente pediu comidas apimentadíssimas, porque... Por não saber. Por não saber, né? E a gente foi aprendendo e dando a nossa cara a tapa ali, justamente porque a gente queria melhorar, aprimorar o nosso conhecimento em inglês. E cara, graças a Deus deu certo. Te ouvindo falar, me veio uma série de coisas na cabeça. Da importância, isso vale para vocês que são jovens, vale para quem tá assistindo que tem mais idade, já tem experiência ou não tem, enfim... são coisas que é comum para todo mundo. A importância de você ter iniciativa, proatividade, tomar a frente, entender que nem todo dia vai ser fácil, correr alguns riscos, e esse, por exemplo, de ficar do lado de fora de um lugar ou sentado no chão no meio de uma neve, por não saber ali, mas vai aprendendo e é desse jeito. Sim. E a lição que se tira disso, que é o que você está contando aqui hoje, acho que vale, sabe? Nunca desistir dos seus sonhos, né? O Júnior fala, nunca se renda às dificuldades. Nunca desista dos seus sonhos, nunca se renda às dificuldades. Porque foram quase 6 meses de campanha pra gente arrecadar o dinheiro. Sim. Na minha ida no ano passado, 2023, que eu fui só pra Yale, 8 dias, passei 8 dias lá, foi 2 meses e meio. Aí 36 dias foram quase 6 meses. Então, muita luta. Muita gente que eu tive de receber não, mas também muita gente que eu recebi sim, eu fui abraçando esse sim. Deixa eu aproveitar isso que você falou, é importante. Se não ficou claro, eu acho que ficou claro, mas se não ficou ao longo do programa, é importante deixar isso publicamente registrado, que nós estamos falando do Júnior e do Gustavo aqui, que não nasceram em berço de ouro, nem são de família rica e nem nada disso que vocês podem imaginar, até por isso que essa
campanha foi uma campanha de muita sola de sapato gasta mesmo por eles, andando e contando com a solidariedade de todo mundo. E por isso que a ajuda de todo mundo foi importante. Porque dinheiro o país vocês não tinham. Não, Nada. a gente tinha vontade e o sonho de estar participando das maiores e das melhores conferências da ONU do mundo, né? E foi isso que nos motivou, a gente nunca desistir, né? Lógico, tinha dias que a gente não estava 100% engajado, mas motivado, mas eu acho que o desejo de conquistar, de conseguir era muito maior, né? E foi isso que nos motivou a seguir e nunca desistir. Perfeito. É isso. Então, quem tiver ou estava pensando que nós estamos falando com dois meninos aqui abastado financeiramente, do cara rico de Rondonópolis, não, pode esquecer isso. Eu quero agora que a gente fale um pouquinho, acho que o Gustavo chegou a tocar nesse ponto no bloco passado, de fazer essa semente germinar. Você já tem isso em mente, de assim como vocês tiveram a ajuda de muita gente, serem ponte para outros poderem ter essa experiência também. Fala um pouquinho disso, Júnior. Sim, eu estou tentando entrar em contato com deputados estaduais, enfim, o governo do estado para justamente criar um programa, assim como existe o intercâmbio para a Inglaterra que o governo fez. Existe um programa em nível de estado que leva estudante para a Inglaterra, Sim. mas Eles passam, no mesmo molde, né? Exatamente, eles passam 21 dias lá e tal. Aí eu quero possibilitar para que jovens do Mato Grosso, assim como eles podem ir para a Inglaterra, também podem ir para os Estados Unidos para participar desse tipo de evento, porque é possível. Na Inglaterra é mais focado para você desenvolver o seu inglês. Lá, você pode ir nos Estados Unidos você vai para defender teses, aperfeiçoar a sua oratória, aperfeiçoar o seu inglês de uma forma mais aplicada através de debates. Não é uma provinha, não. A prova real é você ir lá e discursar, você ir lá e defender suas ideias. Então, esse é realmente esse projeto que eu tenho e que ele vai começar aos poucos. Eu quero começar através de uma mentoria de oratória aqui mesmo em Rondonópolis, tudo mais, e chamando jovens que ir se interessando. Aí eu apresento de fato a mentoria para levar para os Estados Unidos para participar dessa conferência. E o Instituto continua em paralelo a isso. Exatamente. Só vão ser duas frentes que você está pensando em fazer, então. O Instituto e esse programa. Exato. O Instituto, que ele vai ser mais focado em questões do Brasil e tudo mais, para criar um interesse. Enquanto esse meu programa é para levar, ou seja, para quem já está interessado participar desses eventos. Vamos colocar o Instagram do Instituto aqui para quem não pegou lá no segundo bloco. Vamos colocar de novo para você conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Eu acho legal te ouvir falando isso, de passar para frente essa bagagem que vocês tiveram. Você está tentando propor uma coisa que nem você teve. Me refiro à ajuda pública, política pública, programa que te beneficiasse. Você, infelizmente, porque o seu caminho teria sido mais fácil se tivesse. De fato. Sem dúvida teria sido mais fácil se tivesse. Infelizmente não teve, mesmo assim vocês ralaram e foram lá, deram a cara a tapa e conseguiram. Mas é evidente que agora poder usar o teu exemplo para mostrar para a classe política, para o Estado, enfim, que dá resultado e que vale a pena enquanto investimento, que é diferente de gasto, e fazer a cabeça se abrir para isso, eu acho que você está fazendo um trabalho importante que vai ajudar muita gente, né? Exatamente, eu não quero necessariamente dar a ideia de eu só quero ensinar para você ser diplomata. Não, isso abre um leque de possibilidades imenso. Você conhecer pessoas ali dos Estados Unidos que aí eles não querem ser diplomata, eles querem fazer, vamos pensar aqui, medicina, você também quer fazer. Você já cria uma comunidade internacional ali de estudo de medicina para saber como que o estudante de medicina nos Estados Unidos aprende, como no Brasil aprende, como na Angola, em Portugal, Costa Rica, como que eles também aprendem isso. Então, você consegue criar uma ampla rede, uma teia de conhecimento, uma teia de contatos que vai ser perpétuo. Rico, você pode levar, né, para a vida, exatamente. Isso é rico, cara. O pessoal separou para mim uma pergunta. Essa aqui pro Gustavo. Gustavo entrou na faculdade? Sim, eu ingressei. Eu e o Júnior, nós estamos na mesma turma. Quantos anos você fez? Eu tô com 17. Não tá cedo, não?
Tá adiantado, não tá? É, sou adiantado. É. Sim, ele é adiantado Por isso que na eu escola. Por isso que eu fiz a pergunta pro Gustavo, porque eu me lembro quando a gente gravou, você tinha 16 ainda na época, 16, 17. Não, já tinha 17. Já tinha 17? Aham. Isso. Que eu faço aniversário em julho. Quem entrou na faculdade? Vocês dois entraram? Sim, Exato. nós dois entramos na faculdade de Direito aqui em Rondonópolis, né? Não tem direito... Infelizmente, nós não temos direito aqui em nenhuma universidade, tanto como a Unemat, tanto quanto a FR. Então, nós estamos numa universidade particular aqui de Rondonópolis. E o Júnior, junto disso, ele vai fazer Ciências Econômicas na UFR, que ele foi contemplado, ele foi aprovado, né? Cara, Em Ciências Econômicas. parabéns. Você vai conciliar o direito Com na ciências faculdade econômicas. particular com as ciências econômicas na Universidade Federal. Sim. Exatamente, porque justamente não tinha a possibilidade de, via SISU, entrar em direito na Federal ou na Unemat aqui. Sim. Somente em... Onde que você tinha sido Eu aprovado? fui aprovado em Direito na Unemat, porém em Cáceres. Então, tá. a gente não achou tão viável todo esse custo que teria eu estar morando lá, né? A logística seria... A logística seria totalmente fora de mão, né? Seria inviável. Então, a gente preferiu continuar morando aqui, dar continuidade aos nossos projetos na nossa cidade natal e tá fazendo a faculdade que a gente quis, né? Caramba, começa quando? Já agora? Já a gente acabou perdendo alguns dias de aula por conta da viagem, porém a gente iniciou na segunda-feira. Cara, sensacional. E aí, pra cima, né? Sim. A da UFR só começa em maio, então Em Sim. maio. eles ainda Você estão vai, com ter cronograma. você vai ter um tempo Por pra conta- respirar. Isso. Uma outra pergunta aqui. Uma futura entrada no Instituto Rio Branco. Você? É. Fala do Instituto Rio Branco pra quem não conhece. O Instituto Rio Branco, ele é o que forma os diplomatas aqui no Brasil. Você tem que fazer a prova, que é o CACD, e nessa prova, basicamente, você tem que saber inglês, espanhol. Francês. Não, francês é É opcional. um a mais ali. É bom. É. É bom. Sim. É que eles tiraram a obrigatoriedade que justamente tinha pouca gente que sabia Perfeito. francês. Então eles acabaram tirando essa Flexibilizou um obrigatoriedade. pouquinho. Aí você tem que saber sobre direito internacional, local, história do Brasil, história internacional, economia internacional e então nacional. tá tudo trilhado aí. Exato, Tá no direito, sim. nas ciências econômicas, de olho no Instituto. Porque não Rio adianta, porque o diplomata a gente pensa, só cuida das questões externas. Aí que tá, ele também tem que saber o que ocorre no país para ele saber dizer lá na frente. Exatamente. Não, no Brasil ocorre assim, então pode ser feito Onde assim. fica o Instituto Rio Branco? Em Brasília. Em Brasília. Só tem. E essa é a única forma de você virar diplomata. Via Instituto Rio Branco fazendo prova lá em Brasília. Esse é um projeto para daqui quantos anos? Creio que daqui 6 anos. Porque daí eu já vou ter terminado a faculdade, vou ter um tempinho ali mais para estudar e pum. Cara, é legal te ouvir falando. Eu sei que é difícil, ainda mais para o jovem, do modo geral. Evidente que vocês dois são uma exceção. Mas para o jovem, de modo geral, é difícil ter na cabeça dele esse planejamento. Saber o que quer com 17 anos é muito difícil. E mais do que saber o que quer, já começar a se mexer para que as coisas aconteçam, porque nada vai cair do céu, você tem que plantar para colher. Então a gente entende, todo mundo passa por essa fase da indecisão e tal. Mas que sirva e que seja uma inspiração, eu acho até que cara. Acho que de repente jovens, pais e mães de jovens estão nos assistindo. Plantar uma semente na cabeça do jovem que você tem dentro de casa, ou você, jovem, coloca essa semente, começa a escolher um caminho que você gosta. Acho que faz toda a diferença. Sim. Quando é que você escolheu isso? Foi um tanto curioso. Foi em 2021, logo depois que eu acabei perdendo uma eleição para Grêmio Estudantil. Lá na escola Tiradentes. Você perdeu a eleição. Aham, eu era vice-presidente na chapa, a gente foi a quarta mais votada de 4. Então, foi a última a menos votada, resumo. Fomos os grandes perdedores. Deu aquele negocinho, né? Aí eu parei pra pensar que eu realmente queria fazer alguma coisa que eu não ia aguentar ficar parado sem fazer nada. Que eu gosto de tentar e fazer uma coisa e desenvolvendo, porque naquele momento eu pensava, eu tenho que fazer alguma extracurricular, algo além da escola.
Que eu só ficar indo na escola, tendo aula, eu volto Aquela pra casa. vida curricular de jovem normal. E era um contexto escola, de pandemia, casa, né? escola. E era um ainda contexto de pandemia. Então, foi totalmente diferente. As eleições, a campanha era tudo feito online e tal. E eu gostava sempre de correr atrás. Tanto que eu tinha conseguido até fazer uma parceria com uma escola particular para se a gente ganhasse o Grêmio, realizasse projetos entre a Tiradentes e a escola particular. Proposta você tinha. Proposta a gente tinha. Não tô fazendo a campanha dele aqui, já passou, inclusive. Mas você tinha. Sim, a gente na época também, a presidente tinha conseguido uma reunião com o secretário de educação na época. E a gente conseguiu aval. Não, qualquer coisa precisar, vocês ganhando a eleição, tem a ajuda também da secretaria. Mas aí não deu. Mas aí realmente não deu certo. E naquele momento eu percebi, eu tenho que fazer alguma coisa a mais. Aí numa festa de 15 anos, amiga minha, eu indo lá, mexendo, eu encontro um instituto que fazia simulações. Eu me interessei. Aí, conversando com um amigo e tal, como que funcionava. Aí sem conhecer, eu já queria planejar uma aqui em Rondonópolis. Não deu certo, porque justamente eu não sabia como que era. O tempo passou, 2022. Participei da minha primeira conferência, amei. Não saí do ramo. Ali você encontrou. Ali encontrei a minha vocação. Eu quero ser diplomata. Não é isso nem aquilo. Eu quero ser diplomata. Eu quero fazer tudo o que possa me ajudar a seguir esse caminho da diplomacia. Quando é que você entra nessa história, Gustavo? Eu entro em um contexto justamente da necessidade do Júnior, Precisar ter um suporte do irmão mais velho. Tanto porque a outra viagem que ele fez foi um pouco, vamos dizer, conturbada, por conta dele estar sozinho. O Júnior entrou no avião com apenas 16 anos de idade, sozinho, saiu, foi e voltou do Brasil sem ter nenhum acompanhamento, né? Porque as outras pessoas que integravam a equipe dele foram em outro voo. Tudo que ele necessitava nos Estados Unidos, eu pedi aqui no Brasil. Todos os motoristas, era eu que solicitava aqui do Brasil. Isso é muito interessante, né? Destacar, porque as pessoas... Mas como que você pedia isso? Era a forma que eu achei de ajudar ele. Então ele falava assim, e aí eu preciso ir para tal lugar. Aí eu ia lá, pedi um motorista para ele. Cara. E aí a minha mãe, ela viu que realmente havia necessidade, né? E justamente da universidade não possibilitar que ele participasse sozinho, né? E aí eu tive que estar acompanhando ele. Bonito de ver essa... Aí a vez que eu fui sozinho para os Estados Unidos foi que eu já tinha, em 2023, que eu tinha outro responsável lá de São Paulo. Já tinha um outro tutor. Cara, bonito de ver essa parceria de irmão, essa... Você sabe que você tem um papel fundamental. É claro que a escolha foi do dele, não, eu quero ser diplomata, mas... Você tem um papel fundamental nisso. E de dar aquele apoio moral mesmo. De estar do lado. Por conta da gente ter ingressado na faculdade de Direito, né? E ter conhecido... A gente teve a oportunidade, Robson, de conhecer a filha de um diplomata do Brasil. E ela mora nos Estados Unidos hoje, em Washington, né? O pai dela é diplomata de uma parte muito importante, né? Lá, os brasileiros foram visitar o pai dela. E me despertou a vontade de ser diplomata. Até falei, Júnior, eu quero ser diplomata, né? Não sei se vai ser possível, se é realmente esse caminho que eu vou trilhar, porém é uma possibilidade que eu não tinha visto antes, né? Não tinha nunca passado pela minha mente. E assim, justamente por estar ali, vivenciando tudo aquilo, eu me interessei pela diplomacia, por defender o meu país, por proporcionar uma vida melhor para minha população. Essa parceria de vocês vai muito longe, muito junto, hein? Amém. Parceiro, além de irmãos, parceiros na caminhada acadêmica e futura profissional. Parabéns para vocês. Obrigado vocês terem. Obrigado, viu, Júnior? Parabéns pela tua história. Obrigado por você ter vindo aqui. Precisar da gente, você sabe que... Eu que agradeço pela possibilidade de estar vindo aqui, contar a minha história, mostrar para o público que está assistindo que é possível. A coisa é tentar. É isso aí.
Gustavo, obrigado, cara. Eu quero novamente fazer um agradecimento a toda a equipe do Varejo em Foco, que sempre nos proporcionou de estarem aqui, entendeu? Ao Rafael, ao Thiago, que foi quem a gente encontrou pela primeira vez. O Rafael nos trouxe aqui. Agora voltamos aqui novamente para contar como foi. O Robson sempre nos atendeu também muito bem, e toda a equipe. E creio que o Varejo em Foco foi fundamental na nossa jornada, né? Depois a gente utilizou aquela reportagem também para chegar nas outras pessoas. Né? Sim, porque nós tínhamos respaldo. As pessoas realmente viam que a gente não tava de brincadeira, que tinham outras pessoas que acreditavam na nossa história. E vocês aí de Rondonópolis, aguardem que vem coisa boa por aí. A gente quer estar possibilitando essa oportunidade para vocês, aos jovens, até os adolescentes. Tem para universitários também, só que é um pouco diferente. E é isso. Muito obrigado. É isso. Ó, você que está aí assistindo, se a história desses dois aqui, se esse programa de hoje te inspirou de alguma forma, a nossa missão foi cumprida. Semana que vem nós estamos de volta.